aí, beleza? Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começarei esse nosso sexto podcast agradecendo as 200 visualizações do canal. Muito obrigado de verdade a todos os meus amigos que ouvem o canal e a todas as pessoas que também não conheço. Pelo menos na página do Facebook do nosso canal tem 10 pessoas que eu não conheço. E também não sei quem são. O Facebook não permite eu saber essa informação. Então, gostaria de conhecer vocês. Façam algum comentário na página do Facebook ou aqui mesmo no próprio canal. Sugiram algum tema ou digam o que acham do canal, o que poderia melhorar. Seria muito bom de verdade ter contato com vocês que eu não conheço. Então, voltando ao nosso podcast, esse nosso sexto podcast será sobre machismo, feminismo e igualitarismo. Antes de começar a falar sobre o tema, eu preciso dizer uma coisa. Às vezes as pessoas não sabem ou não lembram, mas quando eu estudei no segundo colegial, eu aprendi uma coisa. Tudo o que tem definição não aceita interpretação. Então toda palavra que você buscar a definição dela, o seu significado, principalmente dentro de um dicionário, o que estiver escrito é. E você não pode achar ser outra coisa. Então, partindo desse princípio, eu busquei no dicionário o significado de machismo. Eu estou com o dicionário em mãos, como vocês podem ouvir, eu acho. Eu espero que confiem que eu esteja com o dicionário na mão, pois eu estou. E a definição de machismo, segundo o dicionário, é seres do sexo masculino que defendem a supremacia do homem sobre a mulher em tudo. Resumindo, homens que acham certo oprimir as mulheres e defendem que as mulheres são piores do que eles. Agora eu vou dar uma breve explicação de como provavelmente nasceu o pensamento machista. Bom, primeiro nós temos que saber que o machismo nunca foi um movimento. Ele foi simplesmente um pensamento, uma ideologia, que provavelmente originou-se no homem primitivo. Vocês vão perceber que eu falo muito de homem primitivo, eu adoro essa matéria. Mas voltando ao assunto, esse pensamento machista originou-se provavelmente por somente os homens caçarem e protegerem o grupo onde viviam. E as mulheres eram simplesmente reprodutoras, cuidavam das crianças e cozinhavam, nessa era onde nós éramos nômades. Então, para essa época, é compreensível o machismo. O homem era sim mais importante do que a mulher. Sem os homens não tinha comida e sem os homens não tinha proteção. E isso nessa era vital. Agora eu deixarei um pouco de lado o assunto machismo e vou partir para o feminismo. Mas também eu vou ficar costurando entre os assuntos, pois é impossível você comentar de feminismo e não comentar sobre machismo também. E sobre o feminismo, eu não vou dizer datas, nem as mulheres importantes que levantaram o movimento. Eu simplesmente vou falar a definição e a minha opinião sobre. Senão eu me estenderia muito e esse vídeo ficaria longo demais. Pois há muito tempo existe o feminismo. Pois ele vem desde a era medieval. E isso envolve o século XII e século XIV. Então, seriam muitos fatos para se comentar. Então, vamos para a sua definição. Feminismo. Ideia que busca ampliar os direitos da mulher na sociedade, lutando por ampliar os direitos femininos em relação ao homem. Estranhamente, o dicionário não disse que foi um movimento também, mas acrescentem isso, o feminismo foi sim um movimento. Aliás, ele é um movimento. Além de um pensamento, existem mulheres mobilizadas pela causa. Feministas odeiam admitir isso, mas o feminismo só existe por causa que homens deixaram isso existir. É uma questão de lógica. Se os homens oprimiam as mulheres, teve que um homem
permitir que elas fizessem os protestos, que elas montassem esse movimento e até que tivessem apoio de alguns homens feministas da época. E sim, com certeza tivemos homens feministas na época. Provavelmente políticos, com interesses eleitoreiros. Mulheres tendo liberdade para votar, para fazer as coisas, seriam mais votos. Agora, o que fez as mulheres terem a consciência e quererem direitos iguais? Para explicar isso, eu preciso voltar um pouco para o machismo. Voltando ao machismo, precisamos voltar a uma época onde não existia a opressão da mulher. Simplesmente a mulher, ela era o que era, analfabeta e sem objetivos. Somente serviam ao seu homem. E voltando a esses tempos, podemos imaginar o quão constrangedor poderia ser um homem de intelecto alto ao lado de uma ignorante. Uma mulher que não saberia se expressar, se comunicar e nem se portar, por exemplo, à mesa. Então, eu acredito que nessa época o homem deu a educação à mulher. Eu não acredito que ele tenha permitido, ele realmente fez as mulheres estudarem, com o interesse de um melhor status social. E quando digo sobre isso, eu me baseio nas elites, porque a classe pobre, até hoje, infelizmente, é ignorante. E isso foi praticamente um tiro no pé dos próprios homens, porque quem estuda começa a ter uma visão diferente do mundo, começa a filosofar sobre a vida e buscar anseios, buscar objetivos, dar sentido a ela. Essa é a minha explicação para a origem do pensamento feminista e sua evolução. E claro, com o tempo começaram a brigar pelos mesmos direitos que os homens tinham. E agora chegamos aonde eu queria chegar. Feminismo, machismo no século XXI. Como que está o machismo e o feminismo em nosso século? Como eu disse anteriormente, o machismo ele só pode ser aceito na época do homem primitivo. A partir do momento que a humanidade começou a viver em sociedade, ele não começa a ser mais aceito, em minha opinião. A mulher também vive em sociedade, então é de uma ignorância extrema você não deixar que ela faça parte dela, que ela crie seus próprios anseios, que ela conquiste tudo o que ela quer na vida dela para uma satisfação própria. Então, resumindo, desde que a humanidade começou a viver em sociedade, o machismo foi ridículo, é ridículo e sempre será ridículo. O feminismo sempre foi muito importante, sempre foi necessário e teve apoio de muitos homens, o que em tese isso seria praticamente impossível. Então, graças a essas mulheres e aos homens que permitiram o movimento feminista existir, elas conseguiram os direitos que tanto queriam. E hoje temos mulheres livres, mulheres que trabalham, mulheres que votam, mulheres que participam da política. Mas o feminismo nunca teve como objetivo quebrar a moral feminina. O feminismo sempre valorizou ao máximo a mulher. Apoiavam buscar os seus direitos sem esquecer o comportamento moral, valorizando o próprio corpo, valorizando a própria pessoa, valorizando poucos relacionamentos amorosos e todos eles com compromisso, apesar de serem livres, serem fiéis e dedicadas aos seus maridos. E essa mesma regra moral servia para os homens também, e ela nunca foi modificada e nem poderá ser. Mas em algum momento da história, a valorização do corpo ganhou outro sentido. A valorização do corpo não se tornou mais sinal de fidelidade. Essa concepção mudou para
ter vários casos casuais e promiscuidade. E esse pensamento está sendo muito apoiado pelos movimentos feministas de hoje em dia. O principal deles é o Fêmen. Elas fazem vários protestos pela vulgarização da imagem feminina, usando o argumento que a roupa não define caráter. O que define caráter é a atitude. Mas o ato de vestir uma roupa curta já é uma atitude. Já é o ato, já existe a intenção de mostrar o próprio corpo, ser um exibicionista. E dentro do conceito de mulher direita, isso não é aceito. Pois mulher direita é uma coisa e mulher vulgar é outra e prostituta é outra. Nunca esses parâmetros vão ser quebrados. Não adianta ser uma mulher vulgar e querer dizer ser uma mulher direita. No caso da prostituta, já existem casos de prostitutas que possuem um marido, que possuem filhos e que é uma boa mãe, é uma mulher direita, apesar da profissão que tem. Agora, não tem como uma mulher vulgar ser uma boa mulher, uma boa mãe. Não tem como. Se ela tem vários casos casuais, ela não se importa com família. Então, isso não acontece. A não ser que depois ela pare com a vida vulgar e passe a ser uma mulher direita. Mas esse passado promíscuo sempre vai a perseguir, porque muitos homens não aceitam que as mulheres tenham passado promíscuo. Isso não é preconceito e nem machismo, é simplesmente uma questão de preferência, uma seleção da mulher que vai ficar ao seu lado. E homens e mulheres direitas estão sendo desprezados hoje em dia, e é muito estranho isso. O casamento está ganhando um simbolismo de algo errado. E para minha surpresa, as relações casuais e a promiscuidade, o exibicionismo está se tornando algo certo ou normal. Isto está indo de contra com o que era antigamente. Os homens e as mulheres direitas eram mais desejadas. E hoje são valorizados os cafajestes e mulheres sem valor. Como que pode ser valorizado um tipo de pessoa que você não pode confiar para ter uma relação amorosa? Como que pode uma pessoa que você não pode confiar para ter um casamento? Isso não faz sentido e também nunca fará para mim, porque eu acredito que não tem sentido algum. Então peço que todos os ouvintes valorizem os valores morais que nós temos em nossa sociedade. Não apoiem e nem permitam a vulgaridade e o exibicionismo. Apoiem sempre a igualdade, tanto entre homens e mulheres, na verdade, igualdade entre todos. Divulguem essa mensagem para que as pessoas não passem a ser promíscuas e desvalorizar relações amorosas com compromisso. A família é a base de uma boa sociedade. E valorizem-se também. Você homem, você mulher que está ouvindo. E também apoiem o igualitarismo. Eu procurei no dicionário a definição, mas não tinha. Mas igualitarismo é a igualdade entre todos, direitos iguais para todos. E essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Então é isso. Espero que tenham gostado. Cliquem em gostei aqui embaixo, se inscrevam no canal lá em cima e comentem. Sigam o canal no Twitter e curtam a página no Facebook. Beijos e abraços.